Olá, pessoal do signo de Áries. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, eu vou fazer 3 perguntas ao tarô. No final eu trago o salmo, que é importante, a técnica da borracha, né, para te apagar aquelas coisas do passado e conseguir aí ter um desbloqueio na tua vida. O anjo protetor, que é muito importante também, e a frase de São Germano. Então, quem está chegando no canal, vamos fazer uma troca energética. Deixa teu like, te inscreve, porque juntos somos mais fortes, né? Temos aí o poder de mudar o mundo. Só que aqui é uma leitura intuitiva, canalizada, geral, que às vezes ressoa e outras vezes não ressoa, e tá tudo bem. Pega só o que é para ti. E o que não for, descarta o universo. Espiritualidade, Áries. O que a Áries precisa saber, né? Para deixar para trás imediatamente, né? Às vezes tem umas coisinhas que a gente não sabe e fica carregando. E aquilo é um bloqueio, é uma pedra no nosso calçado, né? Então, espiritualidade, oráculos e tarôs baralhados na presença espiritual. Vamos lá. Olha aqui essa carta, pessoal. Dá uma olhadinha bem séria nessa carta aqui, tá? A necessidade de controlar cada resultado. Essa carta é o que a gente vê e aquilo que a gente não vê, né? Que muitas vezes está ali no inconsciente. Muitas vezes está ligado ao medo, que as coisas não aconteçam como deveria. Olha que legal essa fumaça do incenso fazendo uma volta aqui, trazendo respostas, né? Então, se tu não controlar tudo, as coisas começam a acontecer. Parece que aqui fala muito do imediatismo, né? Olhar as situações e soltar sem culpa. Sem culpas que pertencem muitas vezes ao passado, porque tu já cumpriu essa missão na tua vida. Tem situações na tua vida que tu não tá entendendo, mas já passou. Deixar de carregar muitas vezes os pesos emocionais que nem são mais teu. Pessoal, essa carta é uma carta muito forte, porque talvez alguém tá vivendo, porque a carta 11 também é um número mestre, mas talvez alguém tá vivendo algo e não está se dando por conta que se está se tornando uma ferida emocional, uma situação que está bloqueando a tua vida, tá? Isso aqui, tu tá carregando ainda pedras, bagagens, pesos que não estão mais aí na tua vida. Tem uma coisinha aí que tá te impedindo de ver além dos horizontes e tu tá focando no resultado. E aí o que acontece? Tu controla, tem que ser do meu jeito, tem que acontecer isso, E aí a espiritualidade vem, porque o número 11 também é um número muito espiritual. E aí, Áries, não é assim que funciona. E aí vem a frustração, mas por que não aconteceu? Por que tá... Aí tem aquela sensação de incapacidade, tá? Espiritualidade. Vamos ver o que é essa situação aqui para Áries, né? Parece que aqui tem uma porta fechada, que está fechada, mas ela não depende do destino, ela não depende de livre-arbítrio, né? Porque o número 11 não é livre-arbítrio. Lembrando que ontem nós tivemos aí um portal, né, pessoal? Um portal energético fortíssimo, 7 do 7, né? Um portal aí sagrado, a perfeição divina. Então, se a pessoa já é meio perfeccionista, aí o troço não anda, né? Tem que ser daquele jeito. Espiritualidade, do que se trata isso para Áries? Nossa! O 6 de copas. Isso aqui pode estar ligado a feridas emocionais, não só de relacionamento, mas a ferida do abandono, a ferida do passado pai e mãe, a ferida do emocional que não foi dedicado daquela forma como poderia, as coisas não saíram daquela forma, né? E traz aí nessa vida o sentimento de escassez, de incapacidade. Não, eu não consigo porque eu não me permiti, porque eu não fiz do jeito certo. Isso aqui pode ser uma frustração de algo que deu muito errado. Só que aqui teve uma porta forçada a abrir. Não era uma porta que estava no teu destino. Isso pode estar ligado a um relacionamento, a tua vida, uma decisão, uma aprovação, né? Então, essa pessoa de Áries aqui, ela está entre a cruz e a espada. Ela está vivenciando a cruz e a espada. Porque ao mesmo tempo que ela quer usufruir de uma nova vida, ela ainda está contando para si uma versão antiga de si mesmo. Uma versão que já não atende mais aquilo que tu estás buscando. Hã? Então, há ciclos necessários para terminar, há afastamentos necessários, há situações que não tem mais motivo nenhum para estar na tua vida. O teu caminhão, o teu coração,
ele está se caminhando para uma nova jornada, uma nova direção, querendo você ou não. E eu sinto que dentro de 11 dias a 4 semanas, você vai entender do que se trata isso aqui. Talvez essa leitura, ela nem vá fazer sentido de imediato para ti nesse momento. Porque aqui tem uma escolha. E essa escolha, ela não cabe na decisão dos outros. Não é o que os outros pensam. Não é a opinião dos outros. Né? É você desapegar do que você já perdeu o sentido. Daquelas pedras no teu caminho, daquelas dores. Porque há um espaço para algo novo acontecendo. Você vai entrar nos próximos dias numa fase profunda de transformação, alinhamento espiritual, cura do passado, né? E não podemos esquecer o número 11, a maestria. Só que aí você vive vibrações que você não consegue entender. Rolar na cama a noite toda, agitado, né? Às vezes até uma ânsia começa a descontar na comida, uma fome, porque você não conseguiu entender o que você está passando. E ao mesmo tempo a espiritualidade, ela abre espaço para uma nova fase na tua vida. Mas tu tem que te afastar de tudo o que está drenando a tua paz, a tua energia. Há uma escolha aqui. E essa escolha, Ares, é não duvidar mais da tua própria intuição. É uma pessoa muito intuitiva, é uma pessoa visionária, né? Só que ela não está conseguindo entender que a espiritualidade está trazendo mensagens para você. E talvez você está vendo nos outros as portas ou aprovações que você necessita, e não depende do outro, depende de você. Tudo depende de você. Isso nos próximos dias você vai entender que portas são essas, porque você vai caminhar na direção certa. Mesmo que você esteja com medo. Espiritualidade. Em qual, né, Sephiroth, na verdade, qual é a árvore da vida, né, sua alma está trabalhando nesse momento? Porque essas pessoas aqui, elas estão crescendo para algo novo, mas estão muito amarradas às dores do passado, né? Vamos lá, espiritualidade. Em qual árvore da vida a sua alma está trabalhando nesse momento? Vamos colocar a vela só um pouquinho mais para cá. É o tarô cabalístico, muito bacana esse tarô, eu adoro. Olha aqui, ó. Olha essa carta aqui. Então, não adianta você simplesmente dizer que não vai, porque a espiritualidade, ela está trazendo momentos para você. A esfera da força, da coragem, da disciplina na árvore da vida. Essa pessoa aqui, eu sinto que de 8 anos, 8 meses para cá, ou até 11 anos para cá, ela vem remoldando a vida dela. Ela tem muita coragem, muita disciplina. Só que a tua alma, nesse momento, ela está aprendendo que o teu verdadeiro poder, Ares, não nasce da imposição. Não nasce do passado, da opinião dos outros, né? Ela nasce do quê? Do domínio sobre você mesma. Essa pessoa, ela vai ter que ter muito domínio sobre o corpo e o espírito. Mente, corpo e espírito. O domínio sobre si, ou seja, nada vai me abalar. Né? Então é o momento em que tu entra vencendo os medos. Nos próximos 8 dias aí, a tua alma vai passar por uma reviravolta. É como se você deitasse na cama, dormisse que nem uma pedra. No outro dia, acordasse com uma sensação muito estranha, o corpo dolorido, muitas dores nas articulações, porque você está vivenciando a força. O que é isso? Os meus impulsos, né? Há antigas relações, antigas situações que não servem mais. Aí vai estar o teu corpo brigando com a tua mente. Só que a espiritualidade, ela está te convidando a acordar aqui. Aqui tem que acordar. Você quer passar num concurso público, você quer ter um relacionamento, você quer ter mudança na tua vida, você tem que acordar aqui. Porque essa carta é o despertar silencioso da tua coragem. A coragem que há dentro de ti. É engraçado, porque a reviravolta na tua vida, ela é grande, mas ela não está dependendo do fora, ela está dependendo do padrão. Talvez é uma pessoa que precise focar mais no objetivo que quer alcançar. Porque eu vejo muitos treinamentos aqui. Muitos treinamentos, muitas mensagens,
muito equilíbrio, mas falta de autoconfiança. E aí a espiritualidade, agora eu entendi por que aconteceu isso. Porque a espiritualidade, ela está te convidando a ter confiança no teu destino. Mas para isso tu tens que desenvolver equilíbrio, fé e confiança. Essa determinação nos próximos dias vai trazer uma vitória muito grande para você. Essa não é a agressividade da vida, é a passividade para conquistar aquilo que é importante. É ser inabalável. É uma pessoa que está entendendo e aprendendo aos poucos, talvez até com os próprios colegas de trabalho, com os relacionamentos passados, com a vida, o quanto é importante manter a mente equilibrada, sem depender de aprovação interna nenhuma. Então, a árvore da vida, né, está trabalhando nesse momento para retirar aquilo que não fortalece teus sonhos, despertando a fé, muita fé, a capacidade de transformar os obstáculos em crescimento. Esse ariano aqui, com a árvore da vida, que é uma carta muito forte, ele traz toda a vitória espiritual sobre si. Tá? Porque é a maior conquista que tu vai viver na vida, na Terra, nesse momento, sobre si mesmo. Aqui não é sobre o outro, não é sobre a família, é sobre o relacionamento. A maior conquista é você. Parece que você tem que provar algo para você mesmo. Então essa carta, ela mostra aí esse ariano nos próximos dias, provavelmente dentro de 30, 40 dias, o nascimento de um novo ariano. Né? Um novo ariano. Então não é uma carta, pessoal, não é uma carta que diz assim, olha, Áries, você tem que fazer, você tem que passar por isso, por aquilo. Não, aqui é o domínio da mente. Tá? É o domínio da mente sobre você. Espiritualidade, qual é o arquétipo que ajudará esse ariano a ter a grande vitória na sua jornada? Vem o imperador, né? O grande arquétipo que tu precisa usar, tu pode usar de proteção de tela no teu telefone por 4, 5 dias, ou até 15 dias, não mais do que isso, porque todo arquétipo tem o positivo e o negativo, além, né, de um arquétipo de muita coragem, de muita liderança, de muita força para te enfrentar esses desafios sem recuar, são 2 arquétipos. O arquétipo do imperador ou o arquétipo da águia. Porque é esse arquétipo que vai ampliar a tua visão, a tua estratégia, a tua capacidade de superar os obstáculos para conduzir uma vitória. Mas tu não pode ter mais do que esses dias. Então procura estudar e colocar de proteção de tela no teu telefone, onde só tu vai ver. Né? Lembrando que a águia, ela é sozinha. O imperador, ele domina as nações sozinhos também. Então tu precisa de um arquétipo de força, de proteção, e é esse arquétipo que você está confiando, né, que vai te ajudar a ter a vitória, a maior vitória da tua vida. Ok? Espiritualidade. Qual o conselho mais importante para esses arianos nesse momento? Vou pegar uma carta dessa aqui. Quando se fala de arquétipo, vem essa carta aqui, ó. Né? O arquétipo mais importante, aliás, não é o arquétipo mais importante, né, pessoal? É o conselho mais importante. Meu Deus, é o conselho do resgate da sua autoridade interior. Me dá mais uma carta, espiritualidade. Hoje vamos jogar as cartas na mesa, né? Número 7, portal 7 afetando a sua vida. Então não adianta, o conselho mais importante aqui é a autoridade interior. Né? Autoridade. Não é o momento de se diminuir. Não é o momento de fazer com que a sua luz se apague para agradar os outros. Pessoal, essa carta é a da vitória. Esse ariano aqui, ele precisa reconhecer seu próprio valor sem provar nada a ninguém. Porque tu é a majestade do imperador. Isso nasce do quê? Da serenidade, não da imposição. Não adianta ser impulsivo, olhar com firmeza, né, para os outros. Aqui é uma pessoa que precisa proteger os seus limites e não aceitar menos do que merece. Então, o conselho mais aflorado para ti, Áries, confia na tua intuição mais do que nas opiniões dos outros. Não se pede opinião para um derrotado, né? Porque a tua força é a tua energia, a disputa necessária que tu necessita para entender com quem que tu tá brigando, que no caso é contigo mesmo. Então, não permita que os outros deem piteco na tua vida. Esse é o conselho mais importante para você.
Espiritualidade, salmo para esse povo. Salmo da limpeza é o 51, tá? Porque ele pede a purificação, a renovação, a libertação de toda energia negativa. Técnica da borracha, para apagar os medos, tá? Visualiza uma borracha branca apagando sua mente, corpo e caminhando, caminhando todo o medo, as tristezas, a mágoa, o bloqueio e a influência negativa, deixando apenas luz, porque ela está apagando, deixando só a luz, certo? Anjo de proteção, invoca o arcanjo Miguel, pede que ele corte todo o laço nocivo e fortaleça a tua coragem. Frase de São Germano: eu sou a chama violeta transmutando toda luz, aliás, toda sombra em luz, toda dor em paz e toda limitação em liberdade, ok? Vou ficando por aqui. Luz e sucesso no coração de todos vocês. Gratidão imensa.